Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Minha Mente Agitada. Hoje estamos prestes a embarcar em uma jornada fascinante por uma obra de Cyril M. Kornbluth. Vamos mergulhar fundo no conto A Marcha dos Imbecis, fazendo um paralelo aos dias atuais ao icônico filme Idiocracia, de 2006. Se você é apaixonado por ficção científica, prepare-se para algo que vai agitar as mentes mais curiosas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo incrível que estamos preparando para vocês. As distopias da ignorância, A Marcha dos Imbecis e Idiocracia. Antes de começarmos, deixe nos comentários qual é a sua obra favorita de ficção científica e se já teve a oportunidade de se perder nas páginas de alguma obra de Cyril M. Kornbluth ou dar muitas gargalhadas com o filme Idiocracia, de 2006. Agora, sem mais delongas, vamos adentrar ao cômico, mas também assustador conto A Marcha dos Imbecis, e aquela que, para mim, é sua herdeira espiritual na forma de um filme de humor negro, conhecida no Brasil como Idiocracia, de 2006. Histórias que nos fazem questionar sobre o nosso futuro. Pegue sua xícara de café, acomode-se e vamos lá. Você já percebeu como hoje em dia discutimos pelas redes sociais que as pessoas estão emburrecendo? A tecnologia e as facilidades que ela nos proporciona estão fazendo com que as pessoas esqueçam de como lidar com pequenos problemas e obstáculos. As crianças, por exemplo, inventavam brinquedos com qualquer coisa. Eu me lembro que eu fazia pernas de pau improvisadas com latas de tinta. A gente chamava de pé de lata. Mas a questão não é apenas essa. Pensem comigo. A geração do rádio foi para o espaço, construiu bombas atômicas e revolucionou a comunicação. A geração da TV criou a internet, explorou o espaço e outros planetas do nosso sistema solar. A pergunta que fica é: o que a geração da internet vai fazer? Muitas pessoas, e eu já vou falando que não sou uma delas, consideram que estamos regredindo, principalmente quando mensuramos o QI da população em geral. O teste de QI avalia quão bem as pessoas resolvem problemas. E devemos lembrar que o QI de uma pessoa pode mudar de acordo com o tempo e suas experiências. Pois, se trata do quociente intelectual, sendo que outros fatores podem influenciar, tipo o QE ou quociente emocional de uma pessoa. Você nunca teve um amigo que estudou para caramba para uma prova e nem conseguiu terminar ela de tão nervoso que ficou? E aquele outro seu amigo relaxado foi lá, fez o mesmo teste e se saiu muito bem? Pessoas muito inteligentes por vezes não serão os mais bem-sucedidos. Vários fatores afetam as nossas vidas e o nosso desenvolvimento. Porém, hoje vamos falar de duas obras muito peculiares. A primeira, um conto de ficção científica que extrapola a ideia de um futuro em que um grupo muito pequeno de pessoas tem inteligência normal e, nas sombras, governa o mundo, já que a população em si é extremamente burra, a ponto de não conseguirem lidar com as suas existências e serem um perigo para si e para os outros. O autor de ficção científica Cyril M. Kornbluth, mesmo tendo uma vida curta, escreveu diversas obras de ficção científica e hoje iremos analisar uma delas, a qual li num desses compêndios de contos que você acha na Amazon de título Futuros Perdidos, Pérolas da Ficção Científica, volume 1. Não precisa agradecer a Amazon se quiser, manda uma grana que nós agradecemos muito. E do nosso querido filme da sessão da tarde Idiocracia, dirigida por Mike Judge, e estrelando Luke Wilson, Maya Rudolph, Dax Shepard e Terry Crews, nosso querido Julius, antes da série Todo Mundo Odeia o Chris. Vamos fazer assim. Primeiro vamos falar um pouco do livro. Depois, falaremos com mais detalhes sobre o filme. E por último, faremos uma análise das questões presentes em ambas as obras. E por fim, a nossa ideia é fazer um paralelo com as discussões atuais sobre os rumos da humanidade. E você verá que, por mais humilde que possam parecer, essas obras ambas tocam em temas espinhosos em nossa sociedade. Então vamos lá.
O conto A Marcha dos Imbecis, de Cyril M. Kornbluth, começa com um homem comum chamado Hawkins. Ele produz cerâmicas e, numa de suas escavações para obter argila, descobre uma espécie de sarcófago muito antigo, em que um homem se encontrava preservado. O nome desse homem é Honesto John Barlow, o qual, por um incidente clínico, estava em animação suspensa desde o ano de 1988. Ele era apenas um corretor de imóveis bem-sucedido, que dormia há vários séculos em uma cápsula de vidro em exposição num museu, há muito tempo coberto por sedimentos. Hawkins, o nosso ceramista, o desperta, e Barlow começa a tomar parte daquele novo mundo futurista, com foguetes cruzando o céu, porém com pessoas com as quais ele tem um grande problema em se comunicar e se fazer entender. Ele acaba sendo levado até a cidade mais próxima, onde começa a interagir com esse mundo caótico em que os carros parecem mais barcos lentos de metal. As mortes e as discussões de trânsito são corriqueiras. Acaba caindo em uma sessão de cinema cujo título é Bebês são terríveis, não tenha filhos. Título que ele achou sugestivo e que vai ser importante mais à frente. É o personagem Teeny Pete, aquele que introduz a real situação da humanidade naqueles tempos e discorre sobre o baixo nível do QI humano que não chega a 45 pontos em média. Sendo que apenas um grupo muito pequeno de pessoas, de não mais de 1 milhão, preservam capacidades mentais e secretamente se esforçam para manter a humanidade a salvo, apesar de suas limitações. Teeny Pete fala sobre o dever de abnegação que eles abraçaram e de como pessoas de QI normal no passado, por não se reproduzirem, provocaram toda essa situação. Guarde isso quando falarmos a respeito do filme Idiocracia. A questão é que Barlow, ciente da situação desesperançosa em que se encontrava a humanidade, faz uma proposta para dar uma solução definitiva para o problema da superpopulação de humanos imbecis. Ele pergunta para Teeny Pete: já ouviram falar em lemmings? Ao que ele responde: não. O plano proposto por Barlow era meticuloso e cruel, pois seriam as próprias pessoas que, por meio de uma propaganda massiva, iriam colocá-lo em prática. Quem irá auxiliá-lo nisso é Ryan Ngana, um personagem pardo. E aí notamos a natureza preconceituosa e autoritária de Barlow e sua admiração por um certo alemão com bigode característico. Eles construíram aviões sem janelas, que se passavam por foguetes, os quais levariam pessoas sorteadas aleatoriamente para uma viagem magnífica, ida e volta para Vênus. Um planeta paradisíaco, muito parecido com o nosso planeta. Outros países começaram a produzir seus próprios foguetes, para que a sua população também pudesse visitar Vênus, quiçá migrar para uma vida de abundância inigualável. O que Barlow exigiu foi tornar-se o novo governante mundial, em troca de se livrar dos humanos mentalmente debilitados. Em suas instalações protegidas no Polo Sul, passaram a ter que conviver com a culpa de ver bilhões voando para a morte certa a um planeta que os desintegraria assim que suas naves entrassem em contato com a terrível atmosfera. Cartas e mais cartas eram enviadas aos parentes que ficavam para trás, falando de árvores que serviam de cobertor e arbustos de presunto. Vênus se tornou em uma gigantesca tumba, envolta em gás carbônico e enxofre, enquanto milhões de seres humanos patéticos e iludidos encontrariam a morte. Barlow expõe toda a sua psicopatia e megalomania, que custa caro para ele. Sendo enganado pelos seus asseclas, que apenas o estavam usando até que sua solução final fosse bem-sucedida. O fim de Barlow foi uma nave com destino só de ida para Vênus. O filme Idiocracia é uma comédia de humor ácido com um tom bem diferente do livro. Porém, sua crítica recai no mesmo argumento visto no conto de Kornbluth, o qual ressalta que pessoas pouco dotadas intelectualmente se reproduzem mais do que as pessoas ditas inteligentes. Tudo começa em 2006 com Joe Bowers, interpretado por Luke Wilson.
um militar comum e mediano, que é escolhido para participar de um experimento governamental de hibernação. No entanto, as coisas não saem conforme o planejado, e Joe e uma prostituta chamada Rita, interpretada por Maya Rudolph, acordam 500 anos no futuro, encontrando uma sociedade onde a inteligência é escassa e a cultura é marcada por um nível extremo de estupidez e consumismo. O filme já começa mostrando a catástrofe que se tornou o mundo 500 anos no futuro, cheio de pessoas com QI de 45 pontos. O nosso herói Joe acorda na casa de Frito após um deslizamento de lixo. Joe se vê em apuros e acaba preso quando tentou buscar um hospital, ainda achando que se encontrava nos anos 2000. Frito é o seu advogado, mas no final, para a surpresa de 0 pessoas e para o deleite do público, passa a acusar no lugar de defender. E como no filme, eles gostam de repetir, eles consideram o seu falar efeminado, se é que vocês me entendem. Condenado na prisão, ele passa por um teste de QI, o qual vai levá-lo até as mais altas lideranças do país. Ele é tatuado, fichado, mas usando sua inteligência, nem chega a entrar na cadeia de fato, enganando os guardas. O problema desse mundo fictício tem sido a fome. E aí vem a melhor parte, pois entra em cena Terry Crews, ou melhor, o presidente dos Estados Unidos, Duane Camacho. Numa sessão aberta com vários representantes políticos e que, para mim, representam algo muito próximo da nossa contemporaneidade. Cheia de argumentos ridículos, como já deveríamos esperar de políticos, e especialmente de um mundo em que as pessoas são limitadas cognitivamente. O presidente Camacho, no maior estilo macho-alfa, propôs que o homem mais inteligente da face da Terra, que por pura comédia foi registrado com o nome de Não Sei, irá resolver o problema da produção agrícola. A grande questão é que os malucos usam energético no lugar de água para regar as plantações de alimentos, e por isso elas não germinam e não produzem. Um mistério muito fácil de ser resolvido. Porém, nesse meio tempo do filme, o trio Joe, Rita e Frito saem em busca de uma suposta máquina do tempo. Pois, Joe prometeu para Frito fazer uma poupança em nome dele, o que depois de 500 anos o deixaria rico. Mas, para ser anticlimático, já adianto que a serviço do humor e entretenimento não existe máquina do tempo nenhuma. Só um passeio de um parque de diversões estilo túnel do tempo. Nesse passeio foi Charles Chaplin, que começou a Segunda Guerra Mundial, e a ONU salvou o mundo do totalitarismo, vencendo a Segunda Guerra Mundial. O tempo estipulado para Joe resolver o problema das colheitas acaba, e o presidente Camacho condena o nosso herói a lutar numa versão muito louca de arena. E no último minuto, Rita e Frito salvam a vida de Joe, mostrando a todos que ele havia conseguido trazer a fertilidade às plantações novamente. No final, num discurso, a resolução do filme mostra Joe como presidente, Frito como vice e Rita como primeira-dama. Mas estamos aqui para fazer alguma coisa de tudo isso que vimos no livro e no filme. E nós temos que dar o braço a torcer de que as premissas de ambas as obras são muito parecidas. Embora o filme tenha tido um lançamento e distribuição conturbados, se encaixando no gênero de comédia ácida e muito bem-humorada, não podemos deixar de notar a crítica presente em ambas as obras. Temos um futuro em que a desvalorização do ser humano em prol do consumismo e da futilidade levou a uma destruição de suas capacidades cognitivas subjacentes à humanidade, ou seja, burrice endêmica. Já que não vemos em ambos os casos a ausência da tecnologia ou da ciência, mas sim um emburrecimento, que na visão de muitos é produzido. O nosso século XX viu o despertar de inúmeras inovações e de um salto tecnológico absurdo. Fomos do vapor à energia nuclear, do rádio à internet, do telégrafo ao celular. Mas pensar humanos como coisas os condicionando para que tenham certos tipos de comportamento podem,
aos olhos do que vimos, ter consequências trágicas. Conseguir lidar com os problemas do mundo à nossa volta é o que garante a sobrevivência de nossa espécie. Mas, e se estivermos indo na direção oposta a isso? Será que nos nossos dias as pessoas já não estão dando sinal de um declínio dessa capacidade, a ponto de nos prejudicarmos adotando práticas em nossa vivência que apenas fomentam a futilidade, comportamentos frívolos e consumistas, onde pouco nos interessamos por cultivar o nosso pensamento próprio e autonomia, sendo muito mais fácil obedecer, seguir a manada e ser feliz. Como existem pessoas que sonham com um futuro em que os outros as obedeçam, docilmente não é? Pois, se eu disser que ambas as obras tratam de séculos de despotismo e engenharia social, foi ao criar formas de nos relacionarmos com o meio que vivemos que desenvolvemos uma sociedade, uma cultura e, por fim, a civilização. Mas, se eu disser para você que toda a doutrinação política ou ideológica custa caro, pois acaba te dando respostas prontas para questões às quais você nem se fez. Basta fazer sentido para um grupo de pessoas que as reproduzem como sendo um dogma ou verdade indubitável, para termos uma seita se chamando de ciência. E isso custa o seu exercício de reflexão, custa sua capacidade de pensar, custa o seu futuro e o futuro dos seus descendentes. Eu ouço desde criança sobre uma educação crítica. Hoje eu leciono, mas pelos resultados que a educação no geral tem oferecido às pessoas ao redor do mundo, e não só no nosso país, ela não é capaz de entregar algo que não é próprio dela produzir. Mas como assim? Você pode me perguntar. A educação não pode produzir cultura, ela apenas reproduz o contexto vigente. Se temos uma má educação, é porque temos uma cultura falha e incapaz de fornecer as respostas necessárias. Culpamos às vezes a burrice das pessoas dizendo que elas não receberam educação. Isso é tão bizarro quanto culpar a agricultura pela fome. Tal como você precisa, por meio da agricultura, saber produzir e praticar tal conhecimento, com a cultura, não é diferente. Se você não cultiva nenhuma cultura, pouco vão importar seus conhecimentos e técnicas colecionados por meio de uma educação. Pois, o que você não usa, você esquece. Da educação só fica o condicionamento, a obediência. Saber fazer uma fila organizada, ter horário de entrar e sair, horário para comer e ir ao banheiro. Estão te domesticando para uma fábrica, não para a vida. Voltemos para as nossas obras. Por que vocês acham que autores que distam em meio século resolvem de repente discorrer sobre um tema desses? Será que isso não vem do fato de que tais autores, separados pelo tempo, perceberam que suas respectivas culturas não conseguiriam ocasionalmente superar os obstáculos de uma cultura de massa como a nossa? Que uma cultura que visa apenas entreter acaba por infantilizar e emburrecer as pessoas, tirando sistematicamente sua capacidade de refletir. Pois a propaganda e o controle dos meios de comunicação promovem uma verdadeira lavagem cerebral na sociedade. Os políticos sonham em serem obedecidos e amados, custe o que custar. Não existe ditadura sem propaganda. E os ditadores estão mais para garotos propaganda de seus regimes do que para políticos. A Marcha dos Imbecis mostra como a sociedade passou por tantos séculos de controle social que os seres humanos estavam mais para um rebanho de ovelhas, sendo cuidadas por um bando de lobos, do que para uma civilização. Pois a solução final de Barlow foi executada, a contragosto, mas foi executada. Até elogiavam Barlow por seu conhecimento em métodos de eugenia. Porém, o mérito do filme Idiocracia não está só em tratar um tema sério com humor, mas sim em propor uma solução mais humana na resolução da questão. Joe não elimina os burraldos da face da terra, mas os ajuda a melhorar as suas vidas. É uma mensagem mais positiva, sobretudo quando vemos o cômico discurso de Joe, ou melhor, o presidente não sei.
Tais obras servem de aviso da responsabilidade em valorizarmos a nossa sociedade e cultura, já que nela encontramos obras belas e perenes, as quais não podem ser desprezadas justamente para não serem esquecidas. Não podemos nos reduzir a meros instrumentos. São a cultura e os costumes de um povo que devem fornecer subsídios para uma educação. Diferente de reproduzirmos uma cartilha com soluções prontas, não podemos aceitar sermos objetos passivos, incapazes de pensar e aptos apenas a obedecer. Obediência irrestrita custa a sua liberdade. Uma cultura do entretenimento, como a nossa cultura pós-moderna, traz um esvaziamento na sociedade das respostas mais triviais, pelas quais todos nós buscamos uma vez na vida. Quem somos? Para onde vamos? O que queremos? A nossa cultura foi um processo penoso de erros e acertos transmitidos por nossos antepassados. E talvez, se eles viajassem no tempo ou pudessem conversar conosco agora no nosso presente, também nos achariam um tanto burros, até mesmo idiotas, cercados por maravilhas tecnológicas, mas com miolos de passarinho. Fica aqui o meu aviso. Cuidem das suas mentes e não só de suas redes sociais. Um dia talvez vocês me agradeçam por isso. E assim, concluímos nossa jornada por A Marcha dos Imbecis e Idiocracia. Espero que tenham apreciado tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo, compartilhando suas impressões sobre a obra e o filme. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal Minha Mente Agitada para mais conteúdo envolvente como este. Agradeço a todos os agitados da mente que nos acompanharam. Até a próxima, pessoal. Fiquem agitados, fiquem curiosos e, acima de tudo, fiquem conectados à maravilha infinita, que é a ficção científica. Até breve. Hoje eu sigo os passos de um grande homem que se chama Presidente Duane Camacho. Sabem, houve uma época nesse país onde pessoas inteligentes eram consideradas legais. Bom, talvez não legais, mas as pessoas inteligentes fizeram coisas como navios, pirâmides e até foram à Lua. E houve uma época nesse país, há muito tempo, que ler não era coisa de gays, e muito menos escrever. E que pessoas escreviam livros e filmes que tinham histórias que não importava de quem era a bunda e por que estava peidando. E acredito que essa época vai voltar de novo.